Dia Mundial dos Cristãos Perseguidos é uma data importante que busca trazer conscientização e solidariedade àqueles que sofrem perseguição em razão da sua fé cristã ao redor do mundo. Realizado no segundo domingo do mês de junho, esse dia é sempre uma oportunidade para refletirmos sobre as privações e injustiças que muitos cristãos enfrentam em diferentes países. Nessa data, diversos eventos são organizados para chamar a atenção da comunidade internacional para a violência e intolerância religiosa que afeta milhões de cristãos em diversas partes do globo, seja por meio de discriminação, prisões arbitrárias, tortura ou até mesmo execuções. Essas perseguições atingem tanto os indivíduos quanto comunidades inteiras, causando um forte impacto não apenas na vida religiosa, mas também nas esferas social e econômica dessas populações. O Dia Mundial dos Cristãos Perseguidos é uma oportunidade para reforçarmos nossa solidariedade aos nossos irmãos e irmãs em Cristo que sofrem por sua fé. Devemos estar atentos e buscar formas de apoio, seja por meio de orações, doações a organizações que ajudam as vítimas ou da conscientização e pressão política para garantir a liberdade religiosa e a igualdade de direitos para todos os cristãos ao redor do mundo. É um momento de união e fortalecimento da nossa fé, lembrando-nos da importância de lutar pelos valores da justiça e do respeito à dignidade humana em todas as suas manifestações. Para saber mais sobre, fique com a gente no Bendita Hora. Minha gente, tá vendo? Olha só que assunto super importante, né? É um assunto que hoje, para nós principalmente, que somos considerados, sempre fomos considerados um país católico, um dos maiores países do mundo, é uma tradição católica, cristã, e hoje a gente percebe dentro das nossas próprias instâncias brasileiras que parece que vem incomodando você hoje expressar a sua fé, expressar a sua crença em Cristo Jesus. E imagina no mundo aí fora. A gente ouve tantas vezes falar da Europa, que a Europa hoje onde houve uma grande distribuição ali do cristianismo a partir de Roma para o mundo todo, ok? E hoje quase um esvaziamento total de se expressar uma fé, uma cristandade. Por isso eu tenho hoje a alegria de estar aqui no meu programa com ela, que é a Ana Manente, que ela é presidente do Conselho da ACN do Brasil. Ana, muito boa tarde, querida. Boa tarde, padre. Muito obrigada por estar aqui e parabéns pelo Dia do Sacerdote. Muito obrigado para nós padres. Reze por todos nós, né? Sim. Obrigado, Ana. Ana, olha só, no próximo domingo nós vamos estar celebrando, né, esse dia pela oração aos cristãos que são perseguidos, por orar por todos, né? Os cristãos no mundo inteiro. Acho que seria interessante você, como essa pessoa que trabalha tanto e faz um trabalho tão bonito dentro como presidente do Conselho da CN, quando surgiu essa iniciativa do Dia da Oração pelos cristãos perseguidos? Foi a partir de quando e por quais motivos houve-se essa necessidade, Ana? Os cristãos são perseguidos desde sempre, né? Desde que Cristo já estava no ventre de Nossa Senhora. Nossa Senhora já começou uma perseguição. Mas a gente celebra aqui no Brasil sempre no 6 de agosto, porque nesse dia, em 2014, o Estado Islâmico invadiu o Iraque, a planície de Nínive, que é um local bíblico, né? Expulsando na meia da noite mais de 100 mil cristãos com a roupa do corpo. Eles tiveram tempo de sair correndo das suas casas. O Estado Islâmico chega e a alternativa para quem fica é ou se converter ao Islã, ou pagar um imposto aos infiéis, que é um valor impagável, ou ser morto, né? Então essas comunidades todas saíram sem rumo, né? Fugiram depois para Erbil, para Doru, que outras cidades ali próximas. E aí, desde então, nessa data, a gente celebra esse grande dia de oração pelos cristãos perseguidos. Porque a oração por eles ela é difusa, ela tem algumas liturgias, né? Mas a gente quer chamar atenção para essa causa. Então, nesse dia, a gente vem celebrando desde 2014 aconteceu isso, desde 2015 aqui no Brasil. Super interessante, tá vendo? É importante a gente esclarecer isso para os nossos telespectadores, vocês que nos acompanham pela Rede Vida, né? É importante saber, como a Ana bem colocou, né?
o fato de nós sermos cristãos, nós já somos perseguidos como Cristo foi perseguido, como ela muito bem disse, desde o momento que Maria, nossa mãezinha, estava ali no ventre dela. Maria já precisou fugir porque ela era perseguida pela ira de Herodes, ok? E na palavra de Deus, a gente vê isso muitas vezes no Antigo Testamento, o povo de Israel, muitas vezes tendo que passar por vários retratos parecidos com esse exemplo que você deu, de outras nações que acabaram aprisionando, escravizando o povo judeu e impondo outro tipo de espiritualidade, e que se eles não fizessem isso, eles seriam mortos ou alguma coisa assim. Então isso é uma coisa que se repete, né, Ana? E não é porque fala-se que o mundo progrediu na ciência, na tecnologia, mas na questão da fé, isso é algo que não existe, não houve nem um pouco de um progresso. Até muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Veio piorando isso. No Brasil, a gente não assiste esses assuntos. Esse assunto não faz parte da pauta, né, do jornal, do rádio, da televisão, né, salvo alguns momentos como esse. Né? Mas porque a gente vive uma liberdade religiosa aqui no Brasil. Existem alguns episódios de atos de intolerância, atos de violência, mas é contrário à lei. Né? A pessoa faz um boletim de ocorrência, a vítima pode se socorrer. Mas em muitos países do mundo, e muitos mesmo, né, em 2/3 dos países do mundo, não há liberdade religiosa plena. O que é liberdade religiosa? Liberdade religiosa é o direito de você escolher uma religião, ou escolher não ter nenhuma, poder praticar aquela religião em privado ou em público, né? Professar a sua fé. E poder mudar de religião, voltar para a anterior, qualquer que seja ela. Né? Em muitos lugares do mundo, isso é proibido. Né? A pessoa não pode se converter, ou só pode converter para a religião majoritária do país. Não existe a reconversão. Muitas pessoas, por participarem, terem certas religiões, não têm direito à educação de nível superior, não podem concorrer a órgãos públicos, não têm direito a benefícios naquele país, não podem morar em certos bairros. A lista de restrições e de violações é enorme pelo mundo. Não deixa de ser uma discriminação, né? Existe uma hierarquia nas violações da liberdade religiosa. O primeiro nível dele é um nível de discriminação, é um nível de intolerância. Né? Depois a gente passa para um nível de discriminação, onde essa intolerância passa a ser tão frequente, que passa a ser aceitada por boa parte da população, e muitas vezes pela própria lei. Há uma mudança cultural e muitas vezes jurídica. E depois a gente passa para um grau ainda mais sério, que é o da perseguição efetiva. Né? A gente vê, por exemplo, hoje, né? Você falava da perseguição religiosa, me lembrou Daniel na Cova dos Leões, né? A gente vê na Nigéria isso acontecendo. A Nigéria é um país tão populoso quanto o Brasil, 200 milhões de habitantes, mais ou menos, 48% cristãos. Então não é um país de minoria religiosa, né? É quase ali, com os muçulmanos, que são a maioria, né? Os cristãos, no norte, sobretudo, atuam alguns grupos terroristas, atua o Boko Haram, atua o Estado Islâmico. Eles querem varrer o norte da presença ocidental e dos cristãos dali. Tem uma série de meninas que foram sequestradas, presas em jaulas. Elas eram proibidas. Primeiro mudavam o nome dela, davam um nome. Depois eram proibidas até de rezar. E se fossem pegas rezando, eram trancadas em jaulas, em gaiolinhas, por mais de um ano. Né? Olha, gente, o que a gente está ouvindo aqui, a Ana comentar com a gente, parece coisa de cinema, de filme, né? De filme de ficção, mas filme não é. de ficção. Mas não é não, isso é tão real, e isso está no nosso mundo, gente. Em pleno século XXI, nós estamos vivendo essa intolerância religiosa, por isso a importância da gente rezar pelos cristãos que são perseguidos, e tem cristãos no mundo inteiro. Quando a gente ouve falar assim, né, Ana, por exemplo, uma coisa importante a gente até citar, quando uma das notas da igreja, Una Santa Católica. Católica significa que Cristo, tudo aquilo que ele precisava fazer, ele fez, não é? Ele escolheu Pedro para estar à frente da igreja, ele derramou o Espírito Santo pelos sacramentos, ele preparou os apóstolos, ele morreu na cruz, enfim, tudo aquilo que o próprio Cristo quis fazer, ele preparou. E uma das coisas é que tudo isso que ele preparou fosse anunciado no mundo inteiro. Ou seja, que houvesse cristãos católicos no mundo. É claro que seria ótimo que todo mundo fosse cristão, mas Deus sabe que não foi essa a intenção.
é que em toda parte do mundo houvesse cristãos. Tá? Então isso significa também um pouco esse catolicismo. Então, não é que para que o objetivo seja que o mundo inteiro seja cristão católico. Não. Deus sabe que isso é algo praticamente quase impossível de acontecer. Mas em que em toda parte do mundo houvesse cristãos. E por causa disso tem as suas dificuldades. E a ACN, ela é uma fundação pontifícia que atua socorrendo os cristãos que mais sofrem, seja por perseguição, seja por miséria extrema. Né? A ACN existe há 75 anos. E no Brasil há 25. No Brasil a gente tem uma dupla função, a gente tanto recebe ajuda quanto a gente capta também para ajudar no mundo inteiro. E são mais de 5 mil projetos por ano em mais de 140 países. A gente apoia a Igreja Católica presente. Os nossos projetos são todos de cunho pastoral. Sim. Então é isso, conhece as igrejas locais, conversa com os bispos, sacerdotes em mais de 140 países todos os anos, com projetos pastorais, para que o padre possa estar lá, presente nesses lugares mais sofridos, levando esperança para a comunidade, levando sacramentos, para que os catequistas, que desempenham um papel fenomenal e às vezes muito maior do que participam no Brasil, muitas vezes fora ele é também o agente social, ele é também o médico, ele é o psicólogo, ele é um funções. Exatamente, ele tem uma múltipla função para estar presente, para ser bem informado, né? Então, eles têm que... A ACN possibilita essa igreja estar presente nesse mundo todo. Que bacana. E a gente escuta, e por isso essa importância desse dia de oração. Quando tem uma perseguição mais cruenta, ou uma catástrofe natural, ou mesmo uma guerra, a gente viu agora na Ucrânia, a primeira notícia que a gente recebe contato muito frequente, a gente está muito próximo, né, da igreja local, por favor, rezem por nós. Esse é o primeiro pedido que nos chega. Sempre. Grito, é o grito do povo, né? É a primeira. E, na verdade, a gente sabe a força que a oração tem. Né? A oração tem uma força de sustentar qualquer missão. Toda. Né? E temos tanta força que nós temos um VT que vai mostrar exatamente isso, Ana, que você está falando, através desse VTzinho aqui. Dá uma olhadinha, gente, olha aí. Milhões de cristãos vivem em lugares onde ainda hoje eles não têm a liberdade de viver a sua fé. Na Nigéria, além dos atentados a igrejas e do sequestro de sacerdotes, também meninas cristãs sofrem incontáveis horrores, sendo sequestradas, escravizadas, trancadas em jaulas e impedidas até mesmo de rezar. Na Síria, comunidades cristãs foram reduzidas pela má nutrição, opressão e ataques aos seus bairros. Em países asiáticos como a China, Mianmar e Vietnã, o autoritarismo estatal oprime ainda mais os cristãos. Em muitos países, como no Afeganistão, praticamente não há mais cristãos. A ACN, que socorre os cristãos em mais de 130 países, está em estreito contato com as comunidades mais perseguidas. Isso nos permite afirmar que o primeiro pedido de ajuda é sempre o mesmo: rezem por nós. Por isso, no final de semana do dia 6 de agosto, a ACN promove mais uma vez o Dia de Oração pelos Cristãos Perseguidos. Na sua paróquia, na sua casa, em qualquer lugar, reze pelos cristãos que são perseguidos por causa da sua fé. Por causa da sua fé. Ana e nossos telespectadores, uma coisa eu tenho certeza como padre. Eu vou fazer 15 anos de padre agora no dia 22 de setembro. Olha só. 15 anos que Deus me fez sacerdote. Sou muito feliz. Mas uma coisa eu aprendi antes até de entrar no seminário. Que a fé cristã, e aqui nós temos que falar da nossa, a gente pode falar, é onde existe a verdade absoluta da vontade de Deus. Foi Cristo que fundou esta igreja, com seus apóstolos, colocando um à frente dela. Prepara o encanamento todinho dessa igreja, que são justamente os sacramentos da igreja. Como o padre disse no começo, eu não tenho dúvidas que a salvação tão esperada, ela veio através de Cristo, nosso Senhor. E por isso existe e sempre existirá, enquanto existir este mundo, haverá uma perseguição, porque Cristo é a vitória de Deus sobre o mal. Já é a vitória. Então, essa perseguição, né, Ana, é algo que a gente vai perceber que cada vez mais ela vai ter um aumento. Aqui no Brasil, eu todo dia estava falando para o nosso povo, falei, gente, vocês aproveitem bem
e trabalhem bem com os filhos de vocês, porque logo, logo, nós seremos proibidos de portas abertas aqui no Brasil, de celebrarmos as missas como a gente celebra. Já tem gente se incomodando com as missas que a gente faz aqui em São Paulo. Você imagina daqui a alguns anos também, não é? Com esse aumento desse secularismo tão grande que vem aumentando, esse radicalismo, esse ateísmo aumentado, enfim, aqui nós vamos sofrer coisas ainda muito maiores, né, Ana? Tem um testemunho bonito de umas egípcias que tatuam no corpo um crucifixo, uma cruz. Sim. Porque elas falam, ainda que a minha mente, né, queira me trair e ceder a uma conversão forçada para não sofrer essa perseguição, o meu corpo não vai negar a minha fé. É bonito, né? É um sinal que... Esse sinal de que, de fato, o cristão carrega a cruz, né? Essa cruz vai mudando, né? De peso, de cor, às vezes... Se não fosse tão verdade, se não fosse a verdade absoluta, não haveria essa perseguição. Você concorda? Eu não sei, porque tem o livre-arbítrio, né? Então a verdade é absoluta. Mesmo um dia Mas a perseguição, a nossa igreja ela é tá esmagada de todos os lados. Ela é. Teve uma época que isso foi já até premeditado, foi dito, foi profetizado que a nossa igreja passaria, que foi aquele período da Idade Média, que foi o grande ápice do cristianismo no mundo inteiro. E depois, a segunda parte da Idade Média, a coisa começou já a se pegar e começaram a vir o iluminismo, aí começou de novo. Começou novamente. Mas quando tiram o Cristo do centro da igreja, existem as crises, né? Existem as crises e as grandes perseguições. E o nosso país, Brasil, por mais que as estatísticas mostrem, ele já não é mais o maior país católico do mundo. Na minha opinião, até pelo sínodo que a gente fez aqui em São Paulo, a gente vê muitas mudanças. Mas eu estou amando a Ana aqui, falar com o Padre Marcos, e nós vamos rezar sempre, tá? Por os nossos irmãos espalhados no mundo inteiro, tá bom? E nós vamos já falar como que nós podemos ajudar, além de orar. Esse trabalho lindo que a Ana faz é com muita gente. Olha aqui, ó, o Padre está conversando aqui com ela, a Ana, que é a presidente, ela é a presidente do Conselho da ACN Brasil. Ô, Ana, diante dessa conversa que a gente iniciou, além da gente ter essa consciência, domingo que vem nós vamos rezar no dia da transfiguração de Jesus também. Que mais os nossos telespectadores tendo essa consciência que além de rezar, como que a gente pode ajudar? A gente sempre pede 3 tipos de ajuda, né? O primeiro é a oração. A oração. É o mais importante de tudo. Sim. Né? E todo mundo pode rezar, né? Todo mundo pode. Todos. Né? O outro é divulgar a informação. Porque se informar, saber que isso existe, né? Entender que nós somos parte do mesmo corpo místico, né? E entender a dor desses nossos irmãos cristãos e divulgar esse fato, para que outros possam também rezar e ajudar. Né? Como conhecer essa informação? Entra na página da CN na internet, acn.org.br, ou no nosso canal do YouTube, ACN Brasil, tem muitos documentários, tem muitos testemunhos, muito rico. E a terceira forma é, de fato, uma ajuda concreta, né? Contribuir com um pouco do que você tem, ou com muito, depende do quanto essa causa toca o seu coração, para que esses projetos possam chegar até os cristãos que mais sofrem. E lá a ACN faz essa ponte de amor entre a doação dos nossos benfeitores com aquela igreja que mais sofre perseguição. Às vezes são coisas que, por exemplo, o dinheirinho desse povo, por exemplo, vamos dar um exemplo, num lugar desse, lá na Nigéria, como é que eles podem promover esse valor também, além das orações, esse valor econômico? Seria usado para quê? Que tipo de ajuda, Para que tipo de ajuda? Então, a ACN faz essa ponte, são mais de 5 mil projetos, sempre de cunho pastoral. Cunho emergencial, quando há uma emergência, mas sobretudo cunho pastoral. O que quer dizer isso em termos práticos? É construir uma igreja que foi bombardeada, reconstruir uma capela para aquela comunidade se encontrar, é dar um veículo para que o sacerdote possa chegar na comunidade, não tenha mais que andar e ser sequestrado no meio do caminho. Só no ano passado, na Nigéria, foram 28 sacerdotes sequestrados, mais de não sei quantos foram assassinados. Uma coisa assim, tremenda. Né? A gente imprime a Bíblia da criança, sabe aquela Bíblia de capa vermelhinha? É da ACN, tem mais de... Olha aí que no Brasil são mais de 10 milhões, no mundo são quase 50 milhões de Bíblias distribuídas. Né? Então a gente faz a fé chegar no povo,
né? Sobretudo esse povo que mais sofre. Então, qualquer contribuição, pequena, média, grande, o que importa, para Deus ela é sempre enorme, né? Deus olha o amor do coração de quem doa. Também acho que seria legal, porque muita gente, isso já foi até profetizado. Um dia nós vamos ter que voltar como fizeram no início do primeiro século. Pequeno resto. Eles têm que se esconder por baixo das catacumbas e começar a celebrar as missas lá. De repente, nesses países também, né, Ana, que eles foram proibidos, eles são perseguidos, dependendo até por uma questões de religiosas, de repente encontrar um lugar estratégico para que eles possam construir um espaço para eles não serem incomodados por outras pessoas, né? E quem quiser se interessar, vai para esse local onde se tenha condições, graças aos outros que podem ajudar a levar esses recursos para lá. Isso acontece, né? Assim, a gente ajuda na construção de inúmeras capelas, inúmeras igrejas, bolsa para os meninos. A gente vê tanta vocação, a gente vê tanta perseguição, mas é o sangue dos mártires que irriga a mesma fé e a igreja. Surge o maior número de surgem vocações na África. Quanto maior o sofrimento, maior a vocação. Onde tem mais perseguição mais sangrenta e é onde tem muita vocação. Então, só que o povo é miserável, as aldeias são muito simples e foram, o Estado Islâmico, os terroristas passam botando fogo em tudo, deslocando as pessoas internamente, eles não têm a quem se socorrer lá. Mas nós podemos, né? Por mais que o Brasil, a gente passa também por crise no Brasil, a gente sabe as dificuldades do nosso povo, mas é um povo de coração generoso, né? Que enxerga o outro, que sabe estender essa mão. E faz muita diferença, porque eles lá não têm a quem pedir ajuda. Então a gente sempre diz que eles são testados na fé, né? Eles caminham quilômetros para assistir uma missa, podendo ser assassinados na missa, no caminho da missa. Portar um crucifixo, muitas vezes é assinar a sua sentença de morte. Então, eles são provados na fé e a gente é chamado a ser testado no amor, né? Você pertence a que lugar? Você é aqui de São Paulo? Eu sou de São Paulo mesmo. Tá. Você é aqui de São Paulo, você lembra que as pessoas ao passar na frente de uma igreja tiravam o chapéu, quem usava? Hoje a gente vê que isso, até num restaurante hoje, as pessoas quase não tiram mais o chapéu. Você acredita que hoje o próprio católico, porque a gente sabe que tem o católico praticante e tem aquele católico que só foi batizado, mas ele não tem seguimento nenhum por Jesus. Mas vamos falar dos praticantes. Na sua opinião, claro, sem generalizar, Ana, viu? A gente tem que saber dividir bem as coisas. Eu, como padre, posso dizer. Se valoriza ainda a certa liberdade que nós temos? Você acha que a gente não está meio que brincando com a sorte? Porque os tempos estão tão corridos, a gente está vendo esse espelho do nosso lado, logo, logo vai se estreitar mais aqui e nós vamos perder muitas oportunidades que nós temos hoje e não está se levando tanto a sério assim, na sua opinião? Concordo plenamente. A gente vê, eu trabalho com isso, eu vejo essa perseguição sangrenta e vejo muito o que a gente chama dessa perseguição educada, né? O Papa Francisco gosta desse jargão, né? A perseguição educada, que é o quê? Praticamente uma ditadura do pensamento, né? Sim. Você não pode mais se manifestar publicamente com os valores tradicionais da cultura judaico-cristã, que você já é visto como quase como um discurso de ódio. Né? Quando não está acontecendo no nosso já meio. Existe no nosso meio, A gente vê na Finlândia um caso recente de uma ministra, né, que chegou a falar sobre gênero, falou que Deus criou o homem e a mulher, falando do casamento. Sim. Foi processada, anos de processo, agora ela foi inocentada e entraram com recurso. Vai para a Suprema Corte. E não era um discurso de ódio. Aqui mesmo, isso nem tão longe. Mas né? o cardeal também, ele vai fazer qualquer pronunciamento, as redes sociais detonam ele. Mas uma coisa é a rede social detonar, e ele pode ir na justiça e falar, eu sou vítima. Outra coisa é as próprias instituições que deveriam defender a liberdade de expressão e de religião e de crença não darem mais isso. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque já começa essa coisa do mudar a linguagem, né? Usar termos que não são os termos mais precisos. Então eu vejo com muita preocupação isso no Brasil e eu acho que divulgar o que é perseguição é importantíssimo, porque a gente tem que saber que o primeiro degrau para essa perseguição sangrenta que a gente vê no Oriente Médio, na África, tudo, não começou do dia para a noite. Começou com atos, começou com episódios de restrição de menores direitos e que foram se avolumando e se tornou uma perseguição, uma discriminação entranhada, né, na cultura. Gente, eu amei falar aqui com a Ana, pena que o nosso tempo ele é tão curtinho, você viu como é um assunto super sério e como isso chegou na nossa vida. Então nos ajude a SN, que você vai estar evangelizando muitas pessoas. Eu agradeço grandemente a sua presença aqui, Ana. Eu que agradeço. Espero que você volte para a gente dar uma sequência
em assuntos tão importantes e atuais como esse aí. Muito obrigada, Eu agradeço. Muito obrigado. Parabéns Deus mais uma abençoe. vez. Obrigado. Gente, gostaram de falar com a Ana? Ela é uma gracinha, não é? Mas próximo bloco nós vamos falar ainda sobre transplante de órgãos, hein? Isso é muito importante também. Já, já.